Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo aí sobre modelagem, né? Então, nós vamos tratar agora sobre a modelagem matemática, tá? Então, né, modelagem matemática ela tem uma diferença bem considerável aí com relação ao modelo físico, né, ou a modelagem física, como nós já havíamos tratado, tá? Então, vejam só, a modelagem matemática ela estabelece as relações entre as diversas variáveis de um sistema, né, que podem ser descritas através de equações matemáticas. A grande diferença é essa. Enquanto na modelagem física nós estamos trabalhando com algo palpável, né, com um sistema que eu poderia manipular e que eu poderia fazer alguns controles com relação às entradas e às saídas, inferir algo, agora no meu modelo eu tenho equações matemáticas. Eu vou utilizar equações matemáticas, eu posso até muitas vezes manipular algumas equações matemáticas, inclusive criar modelos e validar modelos matemáticos para que eu possa fazer as minhas simulações, tá? Então, isso é uma das grandes diferenças que nós temos aí com relação à modelagem matemática, tá? Então, nós temos o exemplo de dois modelos, né? A gente vê aí duas equações, a equação inicial aí nós temos uma equação aí que depende de observações iniciais, mas nós temos algumas variáveis aí que elas vão ditar, né, como que o comportamento dessa minha variável y aí no início, ela vai se comportar em detrimento de outras observações que nós temos aí, né? Então, nós temos aí um y inicial, nós temos aí um v inicial, nós temos um seno de um ângulo, né? E nós temos algumas outras variáveis aí que vão fazer com que esse comportamento, né, da minha variável de observação, né, que nós chamamos de variável dependente, né, ela vai sofrer algumas modificações a partir das variáveis independentes ou das observações que nós temos, tá? Embaixo a mesma coisa, nós temos aí a variação da temperatura com relação ao tempo. Nós temos aí a mesma coisa, um conjunto de variáveis aí que vai influenciar sobre essa variação da temperatura com relação ao tempo. Tá? Então, isso aí são modelos matemáticos. Então, o modelo matemático ele permite fazer previsões quantitativas sobre o comportamento futuro de um determinado sistema. Tá? Eu quero verificar como é que esse sistema vai se comportar, se aumentar a vazão, se aumentar a temperatura, se eu diminuir a concentração, se aumentar a concentração. Por exemplo, existem vários modelos matemáticos para estudar velocidade de reações químicas, né? Isso é muito interessante. Então, por exemplo, o que acontece na minha reação se eu aumento a concentração de um determinado composto ali da minha reação química, se eu aumento a temperatura ou diminuo a temperatura, o que vai acontecer? Será que tem alguma coisa ali que vai funcionar como catalisador? Então, isso eu consigo muitas vezes manipular através da modelagem matemática, tá? Os modelos matemáticos, eles são excelentes ferramentas, né? Quando nós queremos, né, fazer a construção do conhecimento, isso é muito importante, porque eu posso utilizar o meu conhecimento teórico justamente aplicado aí na modelagem matemática. Quando eu quero formular alguma hipótese, né? Será que a temperatura ela vai influenciar na concentração disso? Tá? Então, isso é uma hipótese, eu posso testar essa hipótese, né? Nós chamamos de validar ou refutar essa hipótese a partir de um modelo matemático. Tá? Previsão de comportamento, quero verificar qual vai ser o comportamento de uma determinada situação, de um determinado sistema que eu estou analisando, modificando alguma variável. Será que aquilo vai aumentar, vai diminuir? Né? Aí eu quero saber qual vai ser o comportamento da turbidez que está fluindo a uma estação de tratamento quando eu modifico o meu coagulante ou quando eu aumento ou diminuo o meu coagulante. O que vai acontecer? E se eu aumentar ou diminuir o meu pH na reação, o que isso vai mudar? Então, isso é muito importante e a gente consegue fazer isso através da modelagem matemática. E o treinamento de recursos humanos. Se eu quero treinar pessoas para uma determinada área, posso fazer isso através de modelos matemáticos também, que vão me dar vai funcionar como essa ferramenta de treinamento para essas pessoas. Ao invés de eu ter que ir lá na prática, eu ter um modelo físico para que eles sejam treinados, eles podem fazer tudo isso através de modelos matemáticos, tá? Eles podem ser classificados de acordo com o procedimento aplicado na obtenção das relações entre as variáveis do sistema, tá? E aí eu posso ter a modelagem, que é chamada de modelagem empírica,
né? E a outra modelagem que eu já coloquei para vocês, que é a modelagem fenomenológica ou modelagem mecanicista. Modelagem empírica, como o próprio nome diz, ela parte da experimentação, né? Então, é uma modelagem que está muito relacionada com o aspecto experimental, tá bom? Então, a partir de medições realizadas no sistema real ou em um modelo físico, são desenvolvidas relações entre as variáveis que acreditamos sejam importantes para o modelo. Então, eu vou lá, conheço o meu sistema e a partir dali eu tenho esse conhecimento. Então, faz parte da experimentação, tá? A metodologia mais frequente, né, é mais frequentemente empregada na modelagem empírica, é o ajuste de curvas. Então, utilizo vários ajustes de curvas. Acredito que vocês já podem ter visto até alguns, como professor Bem-vindo, com relação a esses ajustes de curva lá na modelagem, utilizando a modelagem estatística, né? Então, alguns ajustes de curvas aí nós temos praticamente aí 3 tipos, tá? É a interpolação ou regressão, nós temos aí análise de Fourier, nós temos análise de séries temporais para fazer esses ajustes de curvas. A interpolação polinomial, bastante utilizada, né? Frequentemente na engenharia, temos que avaliar funções extremamente complexas ou extrair dados a partir de tabelas, né? Então, quando eu tenho algumas tabelas com valores previamente definidos, e muitas vezes eu tenho que interpolar esses valores para poder achar aquele valor que é do meu interesse. Então, aí eu aplico a interpolação polinomial. Então, uma delas aí é a função do erro de Gauss, tá? Que nós podemos utilizar e fazendo aí interpolações, tá? Então, nós temos aí uma tabela que nós temos aí altitude e nós temos pressão atmosférica. Então, às vezes eu posso ter aí uma altitude que ela, né, uma altitude, por exemplo, aí de entre 200 e 400, eu não tenho essa observação e eu não sei qual é a minha pressão atmosférica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que interpolar, eu vou ter que lançar a mão de um mecanismo de interpolação, nesse caso aí, a interpolação polinomial, para eu poder achar a pressão atmosférica referente àquela altitude que eu desejo. Vamos supor que eu desejasse encontrar aí uma pressão na altitude de 250 metros, por exemplo. Nesse caso, eu teria que aplicar a interpolação. Então, o procedimento de interpolação mais usado na engenharia, como já foi colocado, é a polinomial. Tá? Aí a gente tem um exemplo bem prático com relação à interpolação polinomial, né? Temos aí uma tabela de temperaturas e de massa específica, né? E aí, utilizando aí um polinômio interpolador de segundo grau, ele pede para determinar qual é a massa específica a uma temperatura de 25 graus Celsius. Se nós formos traçar esse comportamento, tendo em vista aí que é uma equação de segundo grau, o comportamento que nós teríamos seria esse, né? Então, na plotagem aí do gráfico, nós temos aí temperatura e massa específica. Nós vamos verificar aí, ó, que em 25 graus, né, conforme nós verificamos aqui, ó, em 25 graus, nós vamos ter aí, ó, uma massa específica acima de 0,997, que vai estar justamente aqui, ó, 0,997,1, tá? Gramas por centímetros cúbicos. Então, isso é uma forma da gente extrapolar e da gente encontrar valores que a gente deseja, que é através das interpolações, tá? A outra questão aí é a análise de regressão linear e não linear. Essa parte acredito que vocês já devem ter visto também com o professor Bem-vindo, tá? Então, aqui ser mais a título de revisão e vamos passar também até de uma forma bastante rápida, né? Mas no caso de valores a serem modelados, sejam contaminados com um grau significativo de erro, podemos adotar uma estratégia que permita determinar uma curva única, que representa a tendência geral dos dados. Nesta situação, não será feito nenhum esforço para que a curva passe por todos os pontos, tá? E aí nós utilizamos aí o método dos mínimos quadrados, que é justamente o que esse método vai fazer. Ele vai minimizar a distância de cada ponto com relação à reta, né? Então, a ideia é essa. E aí, quando nós utilizamos aí, ó, nós temos aí um exemplo para um modelo de regressão, né? Nós temos aí um exemplo do bromo, como que é uma ideia interessante com relação ao decaimento de concentração de um produto químico com a exposição ao sol, né?
Então, vocês podem verificar aí o que vai acontecer. Nós temos essa tabelinha com o tempo e a concentração. Conforme vai passando o tempo, a concentração ela vai diminuindo. Então, embaixo aqui ó, nós vamos ter um modelo, né, de ordem, modelo cinético aqui de primeira ordem, onde nós temos a concentração com relação a uma concentração inicial menos uma taxa de decaimento com o tempo, uma constante de decaimento aqui com o tempo, tá? E aí, quando nós vamos plotar o gráfico, nós vamos ver aí, ó, o nosso coeficiente de determinação, em torno de 0,97, e aqui os pontos e a distância, né, de cada ponto desse com relação à reta, é que nós utilizamos o método dos mínimos quadrados, tá? A outra análise que nós temos aí, a análise de Fourier, que é aplicada também em diversos ramos da engenharia, tá? Nós vamos adentrar nela daqui a pouco.